sejam todos bem-vindos ao nosso canal Viajantes da Real. Sou Fernando Freitas, estou aqui com o nosso viajeiro Marconi Gomes para mais um episódio topíssimo, tá, do nosso podcast. A gente vai trazer um convidado muito massa, histórias assim diferenciadas. Marconi, o que a gente vai trazer hoje aí para trocar uma ideia com a gente de uma viagem assim bem desafiadora, muita coisa legal. Anuncia para a gente aí. Isso aí, cara. E aí, tudo beleza com você? Cara, bom demais, graças a Deus. Ó, galera, antes da gente começar aqui, quero dar um recado para a galera que está assistindo. Compartilhe, mande para a galera, mande para os amigos, a galera que gosta de aventura, que gosta de moto. E, galera, não se esqueçam de, além de assistir o vídeo, dar o like e se inscrever no canal. Porque toda terça-feira, às 19 horas, a gente vai estar aqui com um episódio novo do podcast Viajantes da Real. Fechou? Vai lá, Marconi, o que a gente está trazendo hoje para o nosso episódio? Hoje nós vamos trazer um cara que rodou, se não, talvez, uma das mais perigosas estradas do mundo. Meu amigo, aquela estrada famosa, aqueles penhascos na Índia. Nós vamos bater um papo hoje com Rafael Barata, mineiro, conterrâneo igual a gente. Ô, mas mineiro? Boa tarde, pessoal. Seja bem-vindo, Rafael. Valeu, Nando, valeu, Marconi. Eu já estava tranquilo, mas agora vocês encheram tanto minha bola que eu fiquei nervoso. Vou ter que fazer a introdução do programa de novo. Mas obrigado pelas boas-vindas, viu? E parabenizar vocês pelo programa. Eu tenho assistido os podcasts, não assisti todos ainda, mas quase todos. Achei bem legal, ri demais dos podcasts. Está sendo diversão garantida e indicar o pessoal aí para assistir, porque para quem gosta do assunto e gosta de aprender sobre viagens de moto, eu acho que vale a pena, é muito legal. Isso aí. E eu estou aqui hoje para aprender com vocês mais uma vez. Quem dera, rapaz. Apesar de que o nível baixou, porque começou com Edgar, com o Fei, que eu não conheço pessoalmente ainda, a Aline, aí depois passou para Grilo, Barata, eu não sei quem que vem na próxima. Vamos ver qual é o próximo inseto que vem. Qual que vai vir na próxima? Cara, bom demais, cara, receber você aqui. Brigadão por tirar esse tempo para falar com a gente. Eu que agradeço o convite, pessoal. Conta um pouquinho pra gente aí como é que você começou, cara, que a gente vai tocar no assunto, assim, muito sobre o Himalaia, sobre essa estrada. Mas antes de chegar lá, teve um caminho, né, a seguir, que você começou fazendo viagens pela América do Sul. Como é que foi isso aí, cara? Sim, eu na verdade, o meu percurso de motocicleta, meu tempo de motocicleta é curto. Eu comecei a pilotar mesmo aos 30 anos de idade. Nunca tive moto antes de 30 anos, nem mobilete, nem nenhum tipo de veículo motorizado de duas rodas, né? Sempre na bike mesmo. Mas eu tinha um amigo de escola que o pai dele tinha uma CB 400 prata, se não me engano, 82. E aquilo ali despertou aquela paixão, né? A moto era linda, né? A CB 400. Uhum. E eu via, ele já pilotava, ele tinha lá seus 14 anos, 13 anos, já pilotava. Então eu ficava sonhando com aquilo. Quando eu comecei a trabalhar, que eu pude juntar a grana para eu comprar minha própria moto, na verdade, um pouco antes dos 30 anos, eu comprei uma tipo bis, né? Uma Cub, né? Um Cubs, não sei como é que fala, que é uma Sandal Web. Comprei junto com a minha namorada para ela se deslocar para o trabalho e eu andar nos finais de semana, e fui tomando gosto. Aí, em 2009, eu comprei minha primeira moto. E já comprei a moto já pensando em viagens longas mesmo. Eu nunca comprei moto pensando em ficar dando rolê aqui perto ou indo para encontro. Não, nada contra. Só que minha vontade era viajar longe, fazer viagens longas. E aí, eu via já alguns vídeos, revistas do pessoal no Atacama e tudo, então eu coloquei isso em mente. E aí, de 2009 até 2012, eu fui meio que sonhando, planejando. Em 2012, surgiu a primeira viagem, e aí eu acho que eu não parei mais. Viajei em 2012, 2013, 2015, 2016. Isso eu estou falando de viagens internacionais, né? Fora isso, eu fiz várias aqui no Brasil. 2016, e aí em 2016 eu dei uma parada, porque nasceu minha filha em 2015, a do meio, né? Eu tenho uma filha mais velha, nasceu a do meio em 2015 e em 2017 o outro.
E aí eu entrei nesse período meio sabático, que eu estou aguardando os meninos crescerem um pouco para voltar a pilotar, inclusive com eles na garupa, porque eu fiz em 2016 uma para o Atacama com a minha filha com 15 anos de idade. E levei, fomos e voltamos, foi uma viagem sensacional, serviu para a gente estreitar os laços, né, aproximar mais. Ela era adolescente na época, estava naquela fase de conflito com pais e tudo, então serviu muito para a gente, e eu também devia estar em fase de conflito com ela, né, não vem só dela, não. Então a gente estreitou bastante os laços. E aí foi isso, nesse percurso de 2012 a 2016 eu fiz essas 4 viagens internacionais, e cada uma melhor do que a outra, eu não sei comparar qual que é melhor, todas foram sensacionais, todas com amigos que eu tenho até hoje como amigos, e alguns se tornaram meus melhores amigos. E em 2015 foi essa da Índia, né, do Himalaia, que eu acho que é mais o foco do programa de hoje. Isso. Antes da gente chegar lá no Himalaia, que eu tenho várias perguntas, muita curiosidade sobre essa viagem. Mas vamos voltar lá. Em 2012 foi sua primeira, foi para onde? Sim, foi para o Atacama. Eu fiz as minhas viagens, eu sempre fiz as viagens olhando em grupos de Facebook, o VMAS, olhando as informações, né, conversando com quem já tinha feito a viagem. Tem o Rômulo Provetti, que é meu amigo pessoal, que meio que me inspirou mesmo a fazer essas viagens. Eu lia os livros dele e ficava sonhando em fazer aquelas viagens. Eu copiei, inclusive, do livro dele o itinerário da minha primeira viagem, de 2012. Né? Eu segui mais ou menos o itinerário que ele fez. Então, e aí eu buscava informações em revistas, motociclistas, 2 rodas, Moto Adventure, no VMAS, em vários sites, no Marconi Gomes, que já fazia viagem de tornado, se não me engano, nessa época, e eu estava acompanhando também, entendeu? No Edgar, no Ed, né? Edgar Potaide. E uma turma grande aí que eu seguia, sabe? Eles não sabem, mas eu seguia. Cara. Eu já acompanhava também suas viagens, assim, depois, né? Você estava no Face, dentro do VMAS lá, eu adicionei. Tem muitos anos que nós somos amigos lá no Facebook. No Facebook, exato. E eu já que você entrou nesse assunto, eu deixei um pouco as redes sociais, então assim, eu tenho a conta ainda, mas eu desinstalei do celular, então eu não tenho visto as notificações, não vejo mais com frequência. Muito raramente eu entro, olho alguma coisinha ali, mas eu não tenho mais acompanhado, não. Bacana, Rafael, deixa eu te perguntar aqui, cara, uma coisa que já me chamou a atenção aqui, tá? Você viajou com a sua filha, ela tinha ali seus 15 anos, né? Isso. Cara, e a patroa, cara, o que ela achou disso? Ela aceitou de boa, curtiu? Ela ficou querendo ir, né? A minha esposa queria ir no lugar dela. Porra, que massa, cara. O Nandão, por que você o Nandão sempre tem essa dúvida. O Nandão sempre tem essa dúvida. A mulher do Nandão não deixa fazer nada. Aí fala, como é que a mulher dos outros deixa eles? Aí sempre tem essa dúvida. Eu tô perguntando aqui o que a galera normalmente faz para aprender, para já começar a aplicar lá em casa. Já usar essa estratégia, né? Mas é legal, porque eu falei que eu comprei a primeira motoneta, né, a Web, para minha esposa, para minha namorada. Era minha namorada, hoje é minha esposa. Para ela ir para o trabalho. Ela tem carteira de moto antes de mim. Então, assim, ela já pilota antes de mim. E por isso que ela falou, eu queria ter ido. Mas ela também não quer garupa, ela quer ir pilotando. Não, mais para frente você vai ter uma companheira de viagem. Com certeza, com certeza. Pô, legal, cara, top. E eu tô até perguntando por causa disso também, que eu tô com uma filhinha também de 2 meses, né? E aí eu já querendo ter as ideias de começar a viajar, né? Minha esposa, não, você não vai viajar agora, você tem a filha agora. Não, aí eu falei, pô, não, o Barata viajou, levou a filha dele. Então daqui a pouco, aí, Marco, daqui a pouco tô fazendo rolê também, tô levando a Ana Cláudia também junto comigo, velho. Esperar fazer pelo menos uns 12, 14 anos ali, vai comigo para viajar de moto. Não, né? Vai de boa, vai tranquilo. E olha para você ver, eu fui para o Himalaia em 2015, minha filha nasceu em janeiro, eu fui em setembro, né? Setembro. Então, assim, ela tinha poucos meses de vida também. E é legal isso que você está falando, porque teve um momento na viagem do Himalaia. Posso entrar nesse assunto de uma vez, Marconi, rapidamente, só para contar essa passagem? O programa é seu. Obrigado. Obrigado. Porque teve uma passagem de um momento lá que a gente teve uma passagem de montanha, que foi no Rotantés, que nem é tão alto, mas estava muita lama e começou a chover, cara. E eu meio que veio uma parada no topo lá. Nós tivemos uma visão incrível das montanhas do Himalaia e o arco-íris
parou a chuva e um arco-íris se formou, sabe? Um arco-íris muito nítido. E nessa hora, meio que eu tive um momento assim, de emoção mais forte, e eu fiquei pensando muito na minha filha. Ela tinha poucos meses de idade, né? Ela tinha nascido há poucos meses, e eu fiquei pensando muito na minha filha nesse momento da viagem. E foi um momento, assim, realmente de uma iluminação que veio, e pensei, chorei um pouco ali dentro do capacete, depois recuperei e continuei a viagem, sabe? Mas foi bem legal, foi um momento de realmente pensar muito na minha filha que estava com poucos meses. Caramba, eu imagino, cara, a emoção, né? Porque emoção muito grande, exatamente. Emoção muito grande, porque eu ainda não tenho essa experiência de ser pai e tudo mais, e eu já conversei com outros motociclistas também, a galera sempre se emociona pela viagem em si, por estar realizando um sonho. E aí você ainda tem essa coisa, né, da filha, né, que é uma tão importante, que passa a ser a pessoa mais importante ali para você. Então, você imagina o tamanho da emoção. Foi bastante, foi bastante. Cara, depois do Atacama, para onde você foi na América do Sul, depois de 2012? 2012 a gente fez a Atacama passando por 5 países, Paraguai, Argentina, Chile, Brasil, eu não me recordo aqui de cabeça, mas aí em 2013, aí nós fomos para Machu Picchu, só que voltamos pelo Atacama, pelo Passo Rama. Então, a gente fez um caminho diferente na ida e na volta o mesmo caminho que a gente tinha feito. Em 2012, foi legal que a gente foi por Passo Rama e voltou por Passo Seco. E em 2013, a gente foi por Machu Picchu, né? Pelo Acre, saímos pelo Acre do Brasil e voltamos descendo ali por Arica, não sei, Iquique, até Antofagasta e depois voltamos para Atacama, Calama e Atacama. E aí voltamos por Passo Rama. Sem passar pela Bolívia. Não passamos pela Bolívia também. Depois do Peru, nós entramos na Bolívia, foi a ocasião que eu fiz a Estrada da Morte. Inclusive, foi a viagem que me inspirou a fazer a da Índia, porque quando eu viajei pela Estrada da Morte na Bolívia, Los Yungas, descendo Los Yungas, eu achei sensacional a estrada, muito bonita. E assim, não teve nenhum momento que eu achei que fosse acontecer acidente, nem nada não, porque a estrada é estreita, mas você indo no meio ou mais no acostamento, você vai de boa, né? Quem já foi sabe que é bem tranquilo. E devagar. Eu nunca mais perto ali do lado descendo, né? Lá, mais pro lado do paredão. As pedras, do paredão, exatamente. Da montanha. Exato. E aí, só que aí algumas passagens que eu fiz umas fotos legais lá, depois eu falei, cara, essa estrada é muito legal. Eu quero fazer outras estradas tão legais quanto essas. E fui pesquisando. E aí foi onde eu descobri essa estrada, em um vídeo aí falando das estradas mais perigosas do mundo, tinha a da Los Yungas, da Bolívia, tinha essa outra lá que eu não sabia onde era, eu sabia que era na região do Himalaia, mas não dava para descobrir exatamente aonde. E aí eu pesquisei bastante na internet, entrava em contato com os autores dos vídeos para saber onde que era o local e tudo, e fui chegando às coordenadas para poder achar. Mesmo assim, achá-lo pessoalmente lá foi bem difícil, não foi tão simples não, porque as estradas indianas são cheias de bifurcações e em trecho de terra, né? As placas, que eu mandei algumas fotos para vocês aí, dá para ver as placas num idioma que a gente não consegue entender e nem ler. Então, assim, foi bem difícil de achar o caminho, mas nós conseguimos achar, foi bem legal. Tá, aí fez essa viagem da Bolívia, você passou pela Bolívia, voltou pelo Atacama mais uma vez em 2013. Isso. Aí depois a próxima já foi a do Himalaia? Aí a próxima foi a do Himalaia, em 2015. Cara, e como é que foi, tipo, o planejamento? Igual você começou a falar um pouquinho aí sobre as coordenadas para encontrar onde é a estrada e tal. Mas como é que foi a questão do planejamento? Achar parceiro para enfrentar essa aventura? Tipo, você vai lá para a Índia, né, cara? Completamente diferente de tudo que a gente já viu. É um país, assim, com uma riqueza cultural muito grande, mas como foi esse planejamento? E falar, vou e vai rolar a viagem. Tá. Depois dessa viagem de 2013, a gente que é viajante, acho que a gente já chega da viagem programando a próxima, né? Planejando. Normal. O tal do bichinho da altitude pica a gente quer voltar o tempo todo, né? A montanha chama, né, Marconi? Né, Nando?
Exato. Então, assim, em 2013, quando eu cheguei, eu já comecei a pensar no próxima viagem, qual que seria, tinha vontade de ir ao Ushuaia, ainda tenho vontade de ir ao Ushuaia, que eu não conheço. Só que aí eu comecei a trocar informação, por causa de fotos legais de viagem de moto, com um indiano, pelo Facebook mesmo. Ele me adicionou como amigo, ou eu o adicionei, não sei, e a gente começou a fazer amizade virtualmente. E começamos a trocar informação sobre a Índia, sobre o Brasil. O nome dele é Ankur Gupta, ele é meu amigo pessoal, depois eu fiquei conhecendo, e a gente troca mensagem até hoje. Cara sensacional, cara muito bacana mesmo. Esse negócio de motocicleta é muito legal, porque a afinidade faz a gente aproximar das pessoas e se torna uma amizade verdadeira mesmo, genuína, né? E aí eu comecei a trocar informação com o Ankur para pesquisar uma eventual viagem pela Índia. Não especificamente por aquele trecho que eu ainda não tinha focado naquele trecho, não. Eu comecei a sonhar com essa viagem pela Índia. De 2013, eu acho que até 2014, eu fui pesquisando, tomando informação com o Ankur, ele sempre me dava as informações prontamente, em inglês, a gente conversava em inglês, digitando, né? Eu não falo inglês, mas eu ia no Google Traduction e traduzia tudo. Uhum. Eu arranho, né, o inglês, mas e aí fomos conversando. Se vira bem, né? Mais ou menos. Mas, e aí, enfim, quando chegou em 2015, no início de 2015, eu acho, ou no final de 2014, eu comecei a pensar mais sério nessa viagem. Falei, não, essa viagem vai sair. Só que da turma que viajou comigo aqui pelo Brasil, eu cheguei a comentar com todos eles, nenhum animou de forma mais concreta, não. E aí o Rômulo era um cara que me inspirava muito, eu seguia muito as viagens dele, fazia os roteiros parecidos com os da viagem dele, e a gente já era amigo pessoal de encontrar em Belo Horizonte. Então, eu chamei o Rômulo, eu mandei para o Rômulo algumas fotos da região do Himalaia, né? E perguntei para ele se ele não topava a gente fazer essa empreitada, essa ida para a Índia para explorar lá o Himalaia de moto. E ele interessou na viagem, a princípio, assim, sem muito entusiasmo, mas também sem pessimismo, e marcou um encontro aqui em Curvelo, ele veio a Curvelo, e aí a gente selou o pacto de ir para a Índia, sabe? E o Rômulo é muito bom de preparação para a viagem, ele prepara realmente a viagem de uma forma muito meticulosa, muito organizada e tudo. Então, a gente começou a traçar roteiro junto, ele tem muita experiência das viagens dele, então já programou o que a gente precisaria levar, o que a gente precisaria se cuidar com relação a medicamentos, vacinas, para poder entrar na Índia, e principalmente entrar nas regiões que a gente ia entrar, né? E aí a gente foi desenvolvendo ele praticamente foi desenvolvendo esse planejamento estratégico, e eu ia fomentando ele a planejar ainda mais, né? E atiçando ele para não passar a vontade de viajar. E aí, o maior entrave nosso foi realmente as passagens, né? Comprar as passagens com preços que a gente conseguisse comprar, e o visto para a Índia, que não é caro, mas foi um pouco demorado. A gente teve que pedir com antecedência, demorou um pouco para poder chegar. Se eu não me engano, foi um processo que demorou em torno de uns 4 meses para conseguir o visto, de 3 a 4 meses. Desde o primeiro contato com a embaixada, com o consulado, até receber o visto em casa, sabe? E aí, a gente foi finalizando esse processo de planejamento. 2015, aí numa determinada época, acho que uns 3 meses, 4 meses antes da viagem, a gente conseguiu achar uma passagem com preço muito bom, acessível para a gente. Compramos com uma janela maior para que desse tempo da gente fazer o roteiro que a gente queria. E aí a viagem saiu em 2015. E aí, sobre o roteiro que a gente queria, tem um pormenor, que eu não sei se eu já devo adiantar, que a gente subestimou as estradas. A gente achou que as estradas, por exemplo, a gente programou aí, tinha dia que a gente programava 400 quilômetros. Teve dia que a gente rodou 60 quilômetros, porque as estradas eram leito de rio seco. Você não conseguia rodar mais do que 80 quilômetros num dia. Nós vamos chegar lá. Você tá doido. Ô, Rafael, até aproveitando aqui, né, que você já explicou bem ali, já escolheu bem seu parceiro de viagem, né, um cara que é animado, disposição, né, e já trouxe ali um planejamento, que é muito importante, a gente fala muito disso aqui, de ter um planejamento, mas a galera acha que é só pegar, não, vamos viajar, vamos, 2 meses do outro lado do continente do mundo, e é só ir, né, planejamento é muito importante. Cara, não, Desculpa interromper, Nando, rapidamente uma parte aqui.
O que acontece? O Rômulo fala muito bem isso. Ele fala que a viagem pode acontecer sem o planejamento. Qualquer pessoa pode sair na louca, vamos dizer assim, e viajar. E realmente eu concordo. Você viaja de boa, sem coisa. Só que o planejamento, ele ajuda a prevenir problemas e superar os problemas que aparecem, porque não tem uma viagem que não aparece problema. Pelo menos um pneu furado, acabou que vai ter. Então, assim, se ele planeja, ele tem uma câmara de ar para suprir, ele tem uma bomba para encher, né? Ele sabe onde que ele está para ele procurar um auxílio. Agora, se ele não planeja, aí o cara... Tem uns que fazem assim, eu admiro os que fazem assim, sabe? Mas eu acho que ele consegue controlar melhor os riscos. Controlando melhor, eu acho que ele consegue viajar com mais segurança e aproveitar mais a viagem. Os dois chegam lá. Só que o cara do planejamento chega aproveitando mais a viagem e bem provavelmente gastando menos também. São estilos diferentes, né? Porque eu sempre viajei com planejamento. Porque eu sou o cara que eu saio de casa e eu saio de casa com uma determinada, chegar em determinado ponto. A minha determinação, eu quero chegar em tal lugar. Então, assim, quando você se planeja, a chance de sucesso é muito maior de você ter uma viagem bem sucedida. Agora, tem cara que ele vai viajar e fala, bicho, eu vou para aquela direção lá, onde eu tiver que voltar, eu volto, não estou nem aí, não estou nem aí com o tempo, não estou nem aí com o dinheiro, o cara vai. Agora, quando você tem tempo determinado para voltar, para trabalhar, você tem a grana não é tão longa assim, a grana é curta. Então, você quer ir num determinado ponto. Eu quero passar a conhecer esse lugar. Então, você se planejar, você se organizar, a chance de você ter sucesso é muito maior. Exato. E fazendo mais uma parte aí, eu conheci 2 amigos, eu fiz 2 amigos numa viagem em 2016, nessa que eu fiz com a minha filha, que foi justamente esse pessoal que o Marconi citou aí, que viaja sem planejamento nenhum. Eu encontrei 2 mineiros de Itabira, eu fiz amizade com eles, os caras eram muito bacanas. Os caras estavam indo para outro canto, aí encontraram com a gente, mineiro de Belo Horizonte e o outro de Curvelo. Nós vamos com vocês. Aí viraram o rumo completamente da viagem, eles estavam voltando da gente. Então, nós vamos voltar para essa e mudaram o rumo da viagem e foram com a gente, acho que uns 300, 400 quilômetros de viagem, dormiram umas 2, 3 noites com a gente nos pontos de parada. E foi muito legal, cara, porque a gente fez amizade realmente com essas pessoas, o Renato e o outro é o Papá. Eu chamei de Papá porque ele é mais velho que a gente e viajava de Goldwing. Então, muito bacana, o cara de Goldwing com o sonzão tocando e a gente acompanhando ali, meio que de escolta dele ali. De batedor. Bacana, olha só. Isso aí também é liberdade, isso também é motociclismo, né? O cara que roda, tipo assim, cara... Tô nem aí, se é para mim ir para lá, eu vou, se do nada, eu quero ir para o oeste agora. O cara troca a direção completamente e vai. Enfim, o cara tá ali, brincando com a questão da liberdade, que é o motociclismo. Exatamente. Né? Quando eu aposentar, eu quero fazer uma viagem assim, sem rumo. Eles eram aposentados. Aí, foi explicado. Já ajuda, já explica muita coisa. Já ajuda, com certeza. Já. Ô, Barata, num planejamento aí, cara, aí vocês fizeram todo o planejamento, comprou a passagem, beleza. Cara, como é que foi a questão da escolha das motos, cara? Vocês compraram essa moto lá, vocês olharam daqui, vocês foram antes para olhar a moto lá, vocês já chegaram aí sabendo mais ou menos o que vocês iriam comprar para topar essa aventura? Como é que foi isso? Tá, ok. Nós alugamos as motos. Lá tem várias lojas, né, em Nova Delhi e nas cidades mais próximas da região do Himalaia ainda tem mais opções ainda de aluguel, mas como a gente queria sair de Nova Delhi, a gente alugou lá. Só que antes de alugar as motos, a gente andou pensando em outras maneiras, sabe? A gente mandou carta para algumas fabricantes para tentar patrocinarem a viagem e mandar as motos para lá. E esse planejamento foi frustrado. A gente não conseguiu que nenhuma fabricante enviasse as motos para lá ou fornecesse as motos lá, e aí, nós vamos ter que alugar mesmo, nós vamos ter que nos virar. E começamos a pesquisar as motos e chegamos à conclusão que a melhor moto seria a Royal Enfield, por simplicidade, facilidade de manutenção. Aí o Ankur entrou mais uma vez na jogada, também nos aconselhando a ir com a Royal Enfield,
embora na época que a gente foi, em 2015, não tinha ainda a Himalaia, né? E não tinha motos de trilha, de trail na Índia. Pelo menos que eu tenha visto, eu não vi nenhuma moto. Nem Honda Bros, nem XRE, esse estilo de moto. Só existiam motos em 2015, quando a gente foi, só existiam motos baixas, street, né? Então, aquela moto parecida com a Dafra Apache era a moto mais comum lá na Índia, estilo CG mesmo, nem CG, estilo aquela... nem Titan, CG mesmo, estilo CG. Eram as motos mais comuns. Só que já tinha algumas injetadas e tudo, e aí o Ankur nos aconselhou, não, é melhor a moto carburada, porque se der algum problema, a Royal Enfield ela é muito conhecida na Índia inteira. Então sempre tem um mecânico, é o Fusca, né, da região ali do Himalaia, então a gente foi de Fusca. E tem a Honda mesmo? Você chegou a ver a marca, outras marcas sem... que não tem a Honda, sim. Eu vi a Bajaj, né, Bajaj, a Royal Enfield, que era praticamente só as Classic Bullet, a Rajoy, não sei, uma coisa assim, e várias outras chinesas ou coreanas e indianas, várias outras asiáticas, e tem a Honda também, tinha motos Honda lá, mas era em bem menor número do que as indianas mesmo, as asiáticas. Bacana, cara. E eu tô até perguntando, o Barata, porque assim, eu trouxe até aqui algumas fotos, deixa eu compartilhar com a galera aqui. Essa aí é lá no Rotan Pass. Fera pra caramba. Pô, essa aí, valeu. Essa aí é lá no Rotan Pass, naquele local que eu te falei que eu me emocionei. Não exatamente no local, esse aí é alguns quilômetros antes, mas é um ponto alto lá da passagem de montanha, e a tradição budista faz essas orações, né, em locais que eles consideram sagrados. Eles enchem de bandeirinhas. Isso aí atrás é um stupa, uma espécie de uma estátua, que eles falam, não sei se em todas, que eles falam que em algumas delas tem cinzas de grandes grandes divindades para eles lá, né? Ou como se fosse o nosso Papa aqui, e tudo aí eles cremam e colocam as cinzas aí nessas estupas. Então as pessoas vão lá e os budistas prestam reverências a eles, enchem de bandeirinhas lá, é bem legal. Cada bandeirinha dessa tem uma oração. Pô, top, cara, fera. E a gente viu, até estava dando uma olhada nessa foto, ela lembrou muito aquela Dafra Kansas, você falou aí da Dafra Apache, aí dá uma olhada, gente, mas ela tá parecendo, essa é o que? 300 cilindradas? 350 cilindradas, 350 carburada. Lembra mesmo, eu não tinha pensado isso não, mas realmente lembro a Dafra Só que eu achei ela mais encorpada, né? Ela é maior, mais robusta do que a Dafra, assim, a Dafra é menorzinha, pneu mais fino, essa aí é uma moto mais robusta do que a Dafra Kansas. Cara, a Royal começou a vender muito aqui no Brasil. Ela entrou com a Himalaia e com uma 350, tipo essa aí também, que é a Meteor. Sei lá como é que a pronúncia corretamente. Bem mais bonita, né? Eu acho mais bonita do que essa daí. Essa minha era a Bullet. A Bullet é uma das motos mais tradicionais do mundo. Ela acho que é o modelo mais longevo de todos. Depois que eu viajei, eu fui pesquisar um pouquinho da história e parece que a Bullet é a moto mais longeva da história, que ficou mais tempo em produção. É essa moto. Se não me engano, de 50 anos, só o mesmo modelo, só mudando assim, colocou injeção, né, depois de um tempo, mas basicamente o mesmo modelo. Cara, a Royal Enfield, ela é a marca mais antiga, né, contínua, de produção contínua. A Royal, se não me engano, ela é a marca mais antiga. Sim. Eu acho que é verdade, acho que é isso mesmo, Marconi, também. Tem essa informação também, que pelo menos há pouco tempo eu lembro de ter lido alguma coisa disso mesmo. O bom aí é que, assim, você chega na padaria querendo peça dessa moto, tem a moto inteira lá de estoque para reposição. Não, e o engraçado é que a moto não quebrou, né? Realmente a moto não quebrou. Furou pneu, quebrou raio, mas o motor não deu problema. Nós não tivemos problema mecânico com a moto. Tivemos problema de pneu, de raio, de suporte de bagagem quebrar, mas o motor da moto a moto não nos deixou na mão. É engraçado, você me lembrou um episódio engraçado. Eu tive moto depois dos 30 anos, só tive moto de partida elétrica, né? Então eu não sei fazer a moto pegar no pedal, é só na chave mesmo. E o Rômulo já é mais antigo de moto, mas teve um episódio na volta da Índia, já nos últimos dias, que o Rômulo parou num local lá e ele não conseguia pegar a moto de jeito nenhum no pedal. A moto não pegava na chave e ele tentando no pedal e ela não funcionava.
Eu falei assim, eu vou tentar, né, Romulo? Nunca funcionei uma moto pedal, vou tentar. Não sei que não vai pegar, mas vou tentar. De primeira eu bati o pedal, a moto pegou. O Romulo já estava meia hora tentando fazer a moto funcionar e não pegar. Rômulo, tá igual que o programa do Danilo Gentili. Rômulo, queremos você aqui, hein? Vai ser um programa bem legal. O cara tem muita bagagem, muita informação. E é um cara muito joia. Nós já vamos tirar sarro deles. Não sabe bater o kick da moto. Não sabe pegar a moto no pedal. Na vida. Agora a gente vai ter que chamar o cara para trazer ele aqui para ele poder se defender aqui, né? Eu acho que vamos ver a versão dele, viu, Barato? Eu acho que a versão dele vai ser um pouco tá tranquilo. Diferente. A gente chama ele aí. Cara, aqui a gente tem outra foto aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Cara, onde foi essa foto aí, Barato? Essa foto foi em Gulabigar. Sim. Nós passamos por vários rebanhos de animais, né? Ovelhas, cabras, jumentos, rebanho de jumento. Tinha muito rebanho de jumento lá em algumas regiões do Himalaia. De vacas também. De vaca, o Marconi já sabe uma história aí que eu quase... É um animal sagrado lá na Índia, né? Então você tem que tomar um certo cuidado com a vaca. Mas passando por vários rebanhos de animais assim, e esse aí, a gente passava em movimento mesmo na estrada. Esse aí coincidiu com a gente chegando nesse povoado de Gulabigar, aí a gente parou e já veio esse rebanho aí imenso de cabras e ovelhas misturadas, e eu achei bem legal. É um país, na região que a gente andou, é muito rural, é muito legal porque é muito rural, muito rudimentar mesmo. Eu imagino que esses pastores de ovelhas vivam do mesmo jeito há 1000 anos, desde 1000 anos atrás, né? Então, assim, o tipo de vida que eles levam é realmente muito rudimentar, muito antigo mesmo, dos povos antigos. Ô, Rafael, e, cara, aí vocês chegaram em Nova Delhi, já alugaram as motos e começou a viagem. O objetivo principal era passar por essas estradas, né, que são as estradas mais perigosas do mundo, como você já disse. Sim. Porém, você também disse que subestimou as estradas, né, o seu planejamento não bateu muito bem com o que vocês fizeram na prática, né? Porque às vezes planejava rodar 400 km, mas chegava lá, a estrada é muito ruim, condição muito estranha, não conseguia, rodava 60, enfim. E aí saiu muito fora do planejamento. Vocês tinham planejamento de onde se hospedar num lugar um pouco melhor, alguma coisa assim, e aí teve alguma coisa em relação à hospedagem que tipo, surpreendeu? Você, eu estava planejando rodar 400, mas rodei 60, vou ter que dormir em outro lugar. Como é que é a questão de hospedagem? Aconteceu desde o primeiro dia até o último. Tudo diferente do que tinha planejado. Pegando o gancho nesse assunto, o planejamento, por exemplo, que eu fiz em 2012, 2013, 2016, a gente conseguiu cumprir. O da Índia, a gente não conseguiu cumprir porque era tudo muito diferente do que a gente achava que ia achar, né? Desde a cultura, da linguagem, das estradas. Então, só voltando um pouquinho naquela questão da moto, aí o Ankur nos ajudou, porque ele alugou as motos para a gente em Nova Delhi. Então, nós chegamos em Nova Delhi de avião, fomos para a região do Main Bazar, que é uma região central ali, bem típica de Nova Delhi. Aí o Ankur nos encontrou lá a pé, fomos com ele até a locadora de moto, se não me engano, nós fomos... ele já levou uma moto lá para a gente e ainda a dele. Ele estava esperando a gente com 2 motos. Aí eu fui na garupa, ou o Romulo foi na garupa, a gente foi até a locadora e pegou a terceira moto. E aí, no dia seguinte, a gente já partiu para a viagem. Saímos às 4 horas da manhã de Nova Delhi, e o único dia que a gente dormiu em hotel mesmo, vamos dizer assim, foi em Nova Delhi, e Jammu, Jammu, que é a capital da Caxemira, já na volta. Os outros dias todos foram hospedarias, né? Fugiu completamente do planejado, porque a gente não chegava na cidade que a gente planejava chegar. Então a gente acabava tendo que dormir em vilarejo, em condições realmente assim bem precárias, mas que engrandeceram demais a viagem. Foi muito legal a gente não ter conseguido cumprir o roteiro. E com relação ao roteiro, a gente traçou um roteiro, acho que de mais ou menos uns 5.000 quilômetros, ou 4.000 e alguma coisa, e conseguimos fazer 3. Então, assim, eu coloquei para mim 2 focos na viagem. Essa estrada que a gente conseguiu achar e percorrer, e a Khardung lá, que é a estrada mais alta do mundo, que se percorre de veículo motorizado.
é a estrada asfaltada mais alta do mundo. Ela está, se não me engano, 5.800 metros de altitude. E aí, dentro desse... Ela era um dos últimos pontos do roteiro. Só que como a gente foi atrasando, cada dia acumulando um atraso, quando a gente chegou no ponto que a gente tinha que voltar para chegar a tempo de pegar as passagens de volta, de voo, a gente viu que não ia dar tempo da gente prosseguir mais. E aí a gente entrou em consenso, eu e o Rômulo. No livro ele conta isso e depois ele me falou que não foi muito um consenso, ele aceitou a minha imposição, né, de não prosseguir, porque ele queria... adiar as passagens e continuar a viagem para cumprir o roteiro. E eu impus mesmo por causa da minha filha, que estava recém-nascida, e tudo que eu queria voltar. E aí ele concordou, a gente voltou a partir daquele ponto, foi a partir da cidade de Srinagar. É uma cidade muito bacana, muito interessante. Essa cidade também a gente dormiu em hotel. Ela tem um lago, que é um dos lagos mais altos do mundo também, é o Tal Lake, que tem uns hotéis flutuantes nesse lago, um lugar muito bacana. E de lá, a gente planejava ir para Khardrung lá, ia gastar mais uns 4 dias de viagem. E só que aí a gente resolveu voltar para Nova Delhi, e aí nós perdemos esse trecho da Khardrung lá. Uns 2 ou 3 anos depois, o Romulo voltou e percorreu sozinho esse trecho. Bacana, cara. Não sei se eu respondi sua pergunta, Marconi. Se não tiver respondido, pode perguntar de novo. Não, tranquilo, sim, respondeu. Mas e a estrutura da hospedagem, cara? Na Índia, porque na Índia a gente tem aquela coisa, por exemplo, eu nunca tive na Índia, e a gente tem muito aquela coisa que a gente vê na TV ou na internet, tipo, que é um país muito diferente, um país muito pobre. Então, assim, como é que é questão de hospedagem? Você acha em qualquer lugar, acha uma hospedagemzinha assim, parecida com o que a gente tem? Ou é muito roots, o cara tem que ser raiz mesmo? Tem café da manhã? Bastante roots. Parecido. Cafezinho, tem café da manhã. Não, começando respondendo primeiro do Nando, a comida lá é praticamente vegana, né? Então, assim, nós não achamos nada parecido com o que a gente come aqui no Ocidente, né? É muito diferente. Mas o Nando e o Marconi, que são mineiros, também sabem que o mineiro é o cara que mais come coisa diferente do Brasil. Então, a gente já comeu, a maioria dos mineiros, gambá, a gente já comeu tatu, a gente já comeu... Então, para quem já comeu tudo isso, come qualquer coisa lá na Índia. Fichinha. E a alimentação era bem... Sim. A alimentação era bem vegana mesmo, mas a gente achava comida, a gente não passou fome, não. Em lugar nenhum a gente deixava de comer. Você tem que estar com o espírito aberto para comer alguma coisa diferente, mas também não comemos escorpião como o grilo comeu, não comemos cobra. Eu comi cobra aqui em Minas Gerais, né? Já comi carne de cobra. Lá, lá a gente quase não comeu carne, né? É muito pouca carne que a gente consumiu lá. Quando achava alguma carne era frango, e mais nas cidades grandes, igual Nova Delhi, Srinagar, a gente achava um frango. O resto era comida à base de legume mesmo, porque não é nem vegetariano, é vegano mesmo. Entendi. E a hospedagem, bastante roots mesmo. Teve vários dias que a gente dormiu sem tomar banho. Os banheiros eram aqueles... Quando a gente achava banheiro, eu achei uma coisa muito legal lá na Índia, ou não, né? Não é legal, mas assim, é legal de contar para o pessoal, que realmente essa história que a gente vê em filme, que tem um banheiro, às vezes, para uma favela indiana inteira. E é verdade, isso aí tem lugares lá que tem um banheiro para a cidade inteira. Essa cidade mesmo de Gulabgar, a gente tinha um banheiro que era compartilhado da vila, entendeu? Então, assim, nesse dia nós não tomamos banho, não. E quando tem... Quando tem que tomar banho, é a canequinha. É aquela canequinha suja para danar, que eu não sei se ela estava mais suja do que o vaso sanitário. Então, a gente nem tomava banho. Meu Deus. Dá nada. Vou pular essa parte, tô brincando. Cara, mas, por exemplo, dentro da hospedagem, quando vocês conseguiam... Tinha banheiro, tipo um banheiro privado, ou era mais ou menos um banheiro para o hotelzinho inteiro? Como é que era a hospedagem? Não, banheiro no quarto vamos dizer assim, metade dos lugares que a gente se hospedou tinha banheiro no quarto, a outra metade era banheiro compartilhado, ou às vezes nem tinha banheiro. E quando era banheiro, a maioria dos banheiros era aquele banheiro turco, que não tem o vaso sanitário, tem um buraco no chão, uma louça no chão, né? Igual o banheiro de alguns restaurantes do Brasil antigo tinham, aquela louça no chão, você tem que agachar ali, e se for fazer o número 2, tem que agachar ali e fazer ali de boa e pronto. E tomar banho na canequinha. O ruim é você agachar ali para fazer o número 2, depois ainda ter que tomar banho na canequinha suja, né?
A dureza é que você não sabe se a canequinha, o que é mais sujo, se é a canequinha ou se é a louça do vaso. Essa que é a Exato. dureza. Exato. Você pega água com a canequinha, você não sabe se você vai ficar mais limpo ou mais sujo. Ou mais sujo. E parece exagero meu, mas não é. Uma coisa muito interessante, muito ruim lá na Índia, é que o hábito de higiene deles é muito, muito diferente do nosso. Eu nem vou dizer que é pior ou ruim. Mas, por exemplo, vários lugares que a gente foi, a roupa de cama estava suja. Aí a gente pedia para trocar. Aí ou não tinha como trocar, ou ou a pessoa da hospedagem trocava por outra mais suja do que a que a gente estava. Então, assim, fluidos corporais nos lençóis e nos travesseiros era toda hora. Eu dormi de balaclava várias noites para não encostar no travesseiro, entendeu? Toalha de banho era uma para nós dois, uma para mim e para o Romo. Quer dizer, quem tomava banho primeiro enxugava limpo. Eu enxugava com a camiseta. Caraca, tirava ali no para o ímpar ali, ó. Vamos ver quem vai tomar banho primeiro hoje. Não, mas era melhor ficar com a camiseta, porque a toalha já era suja mesmo, então já era de outro hóspede anterior. Cara, é viagem e eu imagino que os preços são bem baratos, né, para viajar lá dentro. Sim, muito barato. Desde o aluguel da moto, que, se eu não me engano, era algo em torno de, vamos dizer assim, eu acho que era uns R$8 por dia o aluguel da moto. Era muito barato. A alimentação era centavos. A alimentação lá era uns centavos. Um café da manhã lá era poucos centavos na moeda brasileira. Não é no dólar, não. Na moeda brasileira mesmo. Era poucos centavos. Caramba! R$10 numa diária de hotel. Você quase me animou agora a fazer uma viagem para o Himalaia, mas ainda estou um pouco assustado com a questão do banheiro ali, cara. Porque, mas eu tô dizendo R$10 numa diária de hotel nessas condições, viu? Cara, mas nas cidades maiores, igual Nova Delhi, aí você consegue um hotel bacana, num lugar melhor, né? Sim, em Nova Delhi a gente ficou no melhor hotel da viagem. Mas é o que eu tô te falando. Lá também os lençóis e as toalhas eram sujos. A mesma coisa da cultura. Mesma coisa. A gente pedia para trocar e vinha outro sujo, entendeu? Do mesmo jeito. E, cara, e você falando aí, pedia para trocar. Como é que era a comunicação com o pessoal, né? A questão do idioma. Em Nova Delhi era inglês mesmo, porque lá o pessoal fala bem o inglês. Agora, fora de Nova Delhi, era sempre com muita dificuldade de conversação e algumas palavras em inglês, em algumas localidades eles entendiam, em outros era na base da mímica. Vários lugares a gente se comunicava na base da mímica. Porque a gente fala hostel ou eles não conhecem, né? O idioma deles é um dialeto, vários dialetos que eles têm, então eu nem sei quais dialetos. Então a gente se comunicava muito na base da mímica. Eu tenho 2 amigos, né, que trabalharam comigo na Nova Zelândia, na época que eu estava lá, e são indianos. Uhum. E aí eu sempre tive muita curiosidade sobre a questão da Índia, cara. E aí eu conversava com eles sobre essa questão da vaca, ser sagrado, como é que funcionam as coisas. E eles realmente não comem carne bovina, os meus 2 amigos lá. E ele falando que Punjabi é o nome do idioma que é, teoricamente, o mais falado. Mas eles têm mais de 30 dialetos. Sim. Entende? Então, assim, é muito difícil. É um país, assim, com tantas culturas, né? Tão rico culturalmente. Eles têm muitos dialetos lá, cara, que é complicadíssima a comunicação. Imagina. Isso é pura verdade. É muito. Não é que há divisão em questão de atrito, mas assim, cada povoado às vezes fala um dialeto, e sim, de um povoado para o outro já muda o dialeto, e eles vivem bem, eles se entendem lá, mas dura para a gente entender o que eles estão falando, o que eles querem e o que a gente quer, né? Assim, alimentação mesmo, não tinha como a gente escolher nada, não. Até porque tinha lugares que não tinha escolha, tinha lugares que não existia um cardápio. Em Gulabgar mesmo, a gente chegou no restaurante e o prato era um só. Ou era aquilo ou era não comer. E eram as batatas cozidas com um caldo bem, bem apimentado e outros legumes lá no meio, sabe? Então, a comunicação para alimentação era mais difícil. Agora, para hospedagem, não. A gente fazia, quer dormir e tudo, aí achava algum lugar. Dormir. Exato. Cara, e é um país assim tão diferente, né? Que dependendo do gesto que você faz, pode ser até ofensivo, né, cara? Sim, exatamente.
tem algumas coisas que eu acho que não pode fazer. Hoje eu já não me recordo mais, mas na época a gente ficou sabendo isso, através até do Ancur, algumas coisas que eram ofensivas. Por exemplo, o homem conversar com mulher sozinho, entrar numa loja, eu não posso conversar com a atendente se ela for mulher, entendeu? Num restaurante. Eu tenho que... na verdade, é ela que não pode conversar com o homem sem outro homem estar intermediando a conversa. Então, assim, a gente, como é ocidental, não sabe, a gente já vai logo conversando, né? E, às vezes, abrindo as canjicas para as moças lá e a gente tá fazendo coisa errada, né? Pois ainda mais mineiro, cara, né? Ainda mais mineiro que já chega ali conversando e tal, no jeitinho. Exato, ali, o pessoal não entende errado, né? Exato. Pô, legal. Ô, Barata, uma coisa que passou batida aqui, que tava falando aqui, parece que rolou um desacerto aí, cara, parece com uma vaca. Rolou um assunto desse aí, cara. Você começou a falar da história e você parou. Não vai me falar que você atropelou uma vaca lá na Índia, hein, cara? Não, eu quase fui atropelado. Ele não ia estar aqui se eu tivesse atropelado uma vaca. Na verdade, exatamente, eu não ia estar aqui porque eu estava cometendo um sacrilégio, né? Se eu atropelasse uma vaca lá. Porque, na verdade, isso aí foi muito engraçado, Nando, porque a gente foi no segundo dia da viagem de moto. A gente estava indo de Manali para Keylong. E aí a gente foi quando a gente saiu das estradas de asfalto e começou as estradas de terra, né? E um trecho longo de estrada de terra, sem iluminação nem nada. E estamos bem no topo de uma montanha, ali no encosto de uma montanha. O Romulo estava, acho que uns 500 metros à frente. Os faróis da moto não iluminam nada, né? Aqueles faróis oscilando, que quase desligando, né? Parecendo lâmpada queimando. E eu tô bem andando, na hora que eu assusto, cai uma vaca bem na minha frente, quase que cai na minha cabeça, caiu muito na minha frente mesmo. Eu consegui frear a moto de uma vez, mas a vaca já saiu rolando penhasco abaixo. Ela caiu no despenhadeiro acima, no meu trecho da estrada, e já rolou para o despenhadeiro abaixo. E aquilo serviu para me acordar, porque eu estava já, acho que sonolento, mas não foi sonho, não, foi verdade. Eu parei a moto, comecei a buzinar para o Romo me voltar, estava branco, né? Aí o Romo voltou e falei, ô Romo, eu acho que a vaca é sagrada, por isso mesmo, ela cai do céu aqui na Índia, ela caiu quase na minha cabeça. E não dava para prestar socorro ali, não? Já vamos prestar socorro para a vaca, né? Já que a vaca morreu aqui, vamos tirar aqui para mim essa picanha aqui, ó, vamos cortar aqui, dá para fazer aqui no meio, fazer uma carne grelhada aqui. Rapaz, um amigo meu, esses dois que trabalhavam comigo, falou, se você fizer um trem desse, você tá pego, você tá doido. Eu não quis nem arriscar. As vacas lá comem no restaurante. Tem uma parada nossa que a gente fez, que a gente está parado esperando o conserto da moto, a vaca entra dentro do restaurante e o dono do restaurante dando comida para a vaca lá dentro. Se bobear, as vacas dormem no hotel com lençol limpo. Eu acho que os lençol limpos pode ser. Da próxima vez eu acho que eu vou de vaca, para ver se eu tenho melhor. Essa foi boa. Você vai ter um lençol limpo e 2 toalhas. Vai ter 2 toalhas também. Bom, mas é muito legal isso. As vacas, elas atravessam no meio do trânsito. No meio do trânsito das grandes cidades, tem um guardinha apitando igual louco, né? Aqueles tanto de carro e moto vindo de tudo quanto é lado. Aí a hora que vai passar a vaca, ele apita, manda todo mundo parar. Aí ele espera a vaca atravessar. E aí depois ele volta, aquela bagunça toda. A vaca controla o trânsito lá. A preferência é dela. Que isso. Caramba, e agora tem né, o trânsito, cara. Eu vejo na TV, né? A gente vê o trânsito assim, uma loucura, né? Cada um faz o que quer, parece. Exato. O cara o trânsito na cabeça, na teia dele, eu vou para cá, vai. Tchau. O trânsito é muito desorganizado. Mas naquela desorganização toda, assim, carro raspar no outro é o que você mais vê lá. E o pessoal não sai brigando por causa disso, não. O carro raspa no outro, o outro já... E eles usam muito a buzina lá. Quando a gente foi alugar as motos, é outra passagem legal, que a moto do Romulo não tinha retrovisor e nem... E o farol, a seta não acendia. O pisca não funcionava e não tinha retrovisor. Aí o Romulo foi reclamar com o dono da locadora, o moço falou assim, mas para que você quer retrovisor e seta? A moto tem buzina. Aí que nós vamos descobrir, e é real. Se você quer ultrapassar, você buzina, que aí o cara sabe que você quer ultrapassar. Se você quer... você tem que buzinar para você avisar que você está atrás, porque eles não olham no retrovisor.
Então não precisa de retrovisor por causa disso. Se você buzinar, o cara vai saber que tem uma moto atrás, ele encosta para a esquerda, né? Porque a mão lá é inglesa, então ele encosta para a esquerda. E aí foi assim. Só que a gente exigiu que colocasse os retrovisores e o pisca funcionando e saímos com a moto funcionando tudo. Ia ficar perdido, pô. Eu não sei pilotar uma moto sem pisca. Nos últimos dias de viagem, a gente já estava andando com a mão na buzina. Direto. E teve um episódio, né, que você, nessa confusão de trânsito aí, você se perdeu do Rômulo, não foi isso? Foi. Isso já no retorno, saindo de Srinagar, né, que foi o local onde a gente resolveu abortar o restante da viagem, e voltamos até Jammu, capital da Caxemira indiana. E Jammu é uma cidade grande, de milhões e milhões de habitantes. E aí, chegamos já à tardinha, foi inclusive no dia que a gente correu do camelo, tinha um camelo na estrada também. Tem a foto aí, ó. E aí a gente parou no hotel em Jammu, dormimos. E no dia seguinte, na estrada, chegando em Jammu já. Aí a gente já tinha terminado o trecho de estrada de terra. Aí já foi a volta só na estrada asfaltada. E aí, quando a gente chegou, no dia seguinte que a gente saiu de Jammu, a gente ainda tinha uns 2 dias para chegar em Nova Delhi. E saindo de Jammu, o Romulo parou no sinal e eu também, um do lado do outro. Só que eu nunca vi tanta gente em moto na minha vida. Tinha milhares, eu tenho certeza, de motos. Milhares de pessoas em motos. E bichos também, vaca, cavalo, tudo andando junto. E aí o sinal abriu, a hora que eu olhei para o lado, o Romulo já não estava lá. Não sei se ele foi carregado, se ele arrancou na frente de todo mundo. Eu não vi o Romulo mais. E aí comecei a olhar para um lado para o outro, não achava, andando ali devagar para ver se localizava ele, acelerava para ver se alcançava, não achava. Falei, pronto, vou seguir o destino, a hora que chegar lá, daqui 2 dias, eu encontro o Romulo em Nova Delhi, né? Porque a gente tá indo para o mesmo local. Mas aí eu resolvi voltar no hotel para ver se encontrava. A gente tinha acabado de sair do hotel. Aí ele não tinha voltado para o hotel. Enfim, segui viagem. Aí fui encontrar ele umas 2, 3 horas à frente, no primeiro pedágio. A hora que eu cheguei no pedágio, já estava parado me esperando. E aí nos encontramos e foi mais risada pra gente. Caramba, seguir a viagem. Imagina essa coisa, tipo, você tem 1 milhão de motos atrás de você, do lado, não sei o quê. Abriu o sinal, todo mundo vai. Você tem que ir, ué. Como é que fica parado, né? Senão descarrega, a galera descarrega. E aquele mar de scooters, né? Aqueles scooters para tudo quanto é lado e tudo. E se você não for, você tem que seguir o fluxo. Se você não seguir o fluxo, eles passam por cima de você. Nossa, e aí foi nessa que eu me perdi do rumo. Isso é uma aventura, o trânsito. Exatamente. Mas é legal, porque apesar disso tudo, é o que eu tô te falando, tem as raspadinhas de carro com carro e tudo, mas um povo da paz, não tem estresse. O estresse, o trânsito já é tão estressado que se você for estressar também, é perigo você não sair de casa. Porque... Não dá, né? Você não vai mudar o país. Então, exato, como é que funciona? Eu falei assim, mano, você tem que se vira, é isso aí que tem. Exato, é o que tem para hoje, não tem como. E é buzina o tempo todo, buzina. Eu imagino. E é o costume local, né? A galera vai crescendo ali, vai vendo o pai, vai vendo todo mundo, e vai aquela confusão, raspando o outro e buzina, aquilo ali para ele é normal. Eu acho que ele vai estranhar se ele vir para o Brasil, né? Exatamente, se não escutar a buzina. Aquela luzinha da quina do carro, por que esse povo está usando isso? Que besteira, né? Vai estranhar, que trânsito silencioso isso aqui, né? Eles não usam seta, isso aí eu te falo com segurança, não usam seta, é a buzina mesmo. Pô, eles lembram um pouco a galera aqui de Uberaba, que também não usa seta, não. Aqui, de vez em quando, tem que chegar lá, olha, tá queimada a seta aí, porque não tem condição. Aqui é mais ou menos Índia, sem a buzina e sem tanta moto. Pode ser que tenha alguma conexão com a Índia aí, não sei. Pode ser, cara, porque não tem condição aqui, não. Ô, Barato, outra coisa também que chamou a atenção das fotos que a gente separou aqui, cara, que agora faz até sentido essa foto. Eu acho que essa foto mostra um pouco da estrada da Mostra da Bolívia, que você falou, cara, eu quero outra viagem de outra estrada desafiadora. E aí eu vi essa foto aqui, né, de um penhasco, uma ribanceira, uns rabiscos ali, que eu não sei que idioma que é, mas alguma coisa falando sobre cuidado, que tá caindo pedra. Foi aí que caiu a vaca, cara, ou aí só cai pedra? Esse trecho? Não. Foi num trecho muito parecido com esse. E nesse trecho aí, a gente passou realmente por um desabamento. Não desabou enquanto a gente estava passando, né? A gente chegou, já estava interrompido,
e tinha um desabamento muito grande, a gente ficou parado várias horas esperando a desobstrução da estrada, porque as pedras caem e realmente obstruem a estrada, fora o risco de cair num passageiro, num pedestre, num veículo, né? Então, a gente ficou parado várias horas nesse local aí, e os atrasos eram por causa que a gente ter subestimado a qualidade da estrada, por causa de interrupções de desabamentos como esse, entendeu? E às vezes o rebanho tem que passar. Você tem que esperar o rebanho passar, o rebanho demora ali 10 minutos para passar o rebanho, você tem que ficar esperando. Não tem como você passar no meio do rebanho, né? Então era isso. E foi de boa isso aí, cara, porque assim, você para de frente com uma visão dessa, e aí, não, pera aí que caiu, desmoronou umas pedras ali, caiu tudo, e já a gente libera. E aí, liberou, você seguiu de boa, cara, você não pensou, galera, vamos dar uma volta? Tem outro lugar para passar, não tem que passar aqui mesmo, cara. Depois que a gente já estava aí, Nando, não tinha muita opção, não. A gente tinha que sair daí. Então, quer dizer, ou a gente volta ou a gente segue. Nossa Senhora. Cara, tem até um vídeo aqui. Deixa eu passar um vídeo aqui. Vou passar um vídeo. Eu cortei, galera, só um pedaço desse vídeo. Quem quiser até seguir lá, digita lá Rafael Barata no YouTube, que vocês vão conseguir ver vários vídeos legais. Eu trouxe um videozinho aqui só para vocês sentirem um pouco aqui do clima, né, do drama aqui desse trecho aqui. Deixa eu passar Isso. ele aqui. Bacana. Cara, teve até um pedaço ali, teve um pedacinho que você olhou pro lado assim, ó, que eu acho que era uns 70 centímetros, assim, num penhasco ali, que dá até um friozinho na barriga, né? Cara, tem hora que é estreito, né, que é no máximo 2 motos, é uma indo, outra voltando, no máximo. Exato. E tem uns poucos trechos que realmente ali você tem que tomar Aliás, todo trecho tem que tomar cuidado, mas tem trechos que a gente passou aí que a estrada estava molhada. Então, assim, tem pedra e corre água de degelo, né, que vem de lá de cima e atravessa a estrada. Então, você pode derrapar ali na água e aí adeus, né? Vai para baixo ali, não tem muita salvação, não. Eu vou deixar o link desse vídeo completo para quem quiser assistir, tá, pessoal? Vou deixar o link aqui na descrição, porque tem umas partes ali que são sensacionais, que mostram justamente isso. Molhado, aí tem que passar em cima de umas pedras, parece que escorrega, e aquela coisinha estreitinha ali, rapaz, cara, tem que tomar bastante cuidado, hein? E aí, como é que foi a emoção, cara? Fala a verdade, ficou com medo ou não ficou? Cara, eu sinceramente, eu estava tão anestesiado, tão feliz de estar ali naquele local, de ter conseguido achar o lugar, né? Porque eu achei que depois da gente ter rodado muito, eu já estava meio desanimado, achando que a gente não ia encontrar o lugar, porque realmente foi difícil da gente achar. Hoje eu acho que está bem mais fácil, porque o Romulo conseguiu mapear, colocar as coordenadas. Então, esse trecho especificamente, ele é entre Quilar e Quistuar. Você pode fazer em um sentido ou em outro. Então, entre duas cidades, é mais ou menos bem fáceis de encontrar lá na Índia. Então, já dá para seguir. Mas até a gente achar esse trecho, foi muito difícil. Então, eu estava tão anestesiado que eu medo nenhum, Marconi. Eu fui de boa ali, eu queria voltar. Se deixasse, ia, voltava várias vezes. 3 vezes. 3 vezes. Eu queria ter feito isso quando eu passei pela Estrada da Morte na Bolívia. Depois que eu cheguei lá no final, aí eu queria voltar por ela mesmo. Falei, cara, eu queria voltar por ela mesmo. Já acabou? Agora eu te pergunto, essas estradas aí, elas não são as estradas normais. Elas ficaram, tipo assim, foram abertas e depois foram meio que abandonadas, né? Sim. Só vai lá quem tá afim, quem tá procurando aventura, não é isso? Isso. Ela, na verdade, hoje são as estradas dos rebanhos passarem, né? Para não passar pelas rodovias mesmo, né? Então, o rebanho passa por ali. Quem não tem meio motorizado, né? A cavalo ou a pé, passa por ali.
tem os povoados, né? Uma determinada distância entre um local e outro, existem os povoados que as pessoas andam muito a pé lá, longas distâncias. Então, essa estrada ficou para isso. E tem o pessoal que eu estou dizendo aventureiro, não estou referindo a mim, ao Romulo, mas assim, o pessoal que vai de carro ali, e o carro não cabe ali, cara. Então o carro vai, passa raspando ali no paredão, e a outra roda quase escorregando ali no despenhadeiro, e tem uns caras que passam ali de carro. Cara, de carro eu não tenho coragem, não. De moto eu tenho. Tá doido. De carro eu não vou, não. Pois é, de carro é que é loucura. Cara, quem tiver coragem de fazer de carro, pode deixar aqui no comentário. Eu falei, eu tenho coragem, porque eu vou falar, eu não tenho. De carro de jeito nenhum. Nem e aí você tá indo e tem outro carro voltando. E aí? Quem que vai passar a gente? Um vai passar a gente o paredão, né? Eu já jogo direto no paredão. Não passam dois carros. Tem trechos que não passam dois carros. Tem que dar ré. Tem que dar ré até um trecho que dê para passar os dois carros. Você tá doido. Não, imagina, você roda dura do jeito que você é. Você tendo que dar ré nessa estrada aí. Eu ia encostar na frente, filho. Ou você se joga aí de cima, ou você volta para trás, porque eu não vou sair daqui, filhão. Passa por cima, mas ré eu não dou. Sai do carro, abandona, tem que chegar a pé, doideira. Ô, Rafael, e essas estradas, elas são mais parecidas igual a Estrada da Morte na Bolívia ali, de ser um pouco mais curta? Ou são estradas assim longas que o cara viaja o dia inteiro? Como é que as distâncias? Porque são mais de uma, né? Só uma estrada, né? São várias, né? A partir do terceiro dia de viagem até, eu acho que a gente rodou nessas estradas, não o tempo todo em altitude, assim, porque a gente subia e descia o vale. Então, ou às vezes a gente contornava a montanha. Essa foto que está atrás de mim aí é legal, eu não sei se eu te mandei essa foto, Marconi. É num local em que a estrada faz um espiral, subindo a montanha. Então, tem essa foto aqui. A gente passa embaixo e a gente passa em cima. Em cima é a mesma estrada. Aqui, essa e aí tá até junto com o Rômulo. Não, essa é aquele trecho do vídeo. Né? Esse é o trecho do vídeo. Cara, esse é o trecho do vídeo. Cara, que visual, né? O visual lá é incrível, muito bacana. Mas aí, respondendo a sua pergunta, a gente sobe e desce o vale. Teve trecho que a gente andou aqui próximo do rio, aqui embaixo, ó, bem próximo do rio. E vai subindo, depois desce de novo. Então, assim, é uma estrada longa, porque a gente rodou aí 3, 4, 5 dias nessa estrada. Que bacana, cara. Que visual incrível, hein? Que estrada linda. Linda a estrada. Ô, Rafael, até te perguntar aqui. Cara, até essa última foto que eu achei massa pra caramba. Aí a gente está embaixo do vale. Embaixo do vale. É no mesmo local, só que você já estava abaixo, perto do rio já. Não é o mesmo local, porque a gente passou por vários vales, né? Vários rios. Vale do rio Pang, Vale do rio Chenab, Vale do rio Quixuar. Esse local especificamente dessa foto agora é em Quixuar, na floresta de Quixuar. É uma floresta de pinheiros, bem bonita, bem bacana. E teve um trecho, engraçado, você falou de medo, eu tive medo nessa estrada, porque essa estrada a gente passou no meio de uma floresta mesmo, como se fosse uma floresta de eucalipto aqui em Minas Gerais, uma longa floresta, e só pinheiros. E eu fiquei com medo por causa de animais selvagens, de tigres, esse tem que eu sei que lá na Índia tem, não sei se especificamente na região que eu circulei, mas eu sei que lá tem os tigres e tudo, então eu fiquei com medo de animais selvagens nessa estrada, porque era de tardinha, então ficou meio sombrio assim, e frio, e aí me bateu medo nessa estrada, nessa floresta. Bacana, cara. A Royal já é uma moto que não corre muito, né? Se o tigre resolver me perseguir, eu acho melhor descer da moto e correr. Joga a moto nele. Joga a moto nele. Quando o Marconi até falou de você e tudo mais, do roteiro que você escolheu, a gente até imaginava já uma moto ali mais preparada para todos os terrenos. Até falei, pô, Marconi, vou perguntar ao cara por que da escolha dessa moto. Aí você falou que era a moto que tinha disponível, né, no melhor cenário, era o que tinha disponível ali. Ainda não tinha Himalaia, né, que se não me engano foi lançado em 2017, 2018, não sei. Isso. E, cara, essa moto nesse estilo dela mais street, mais custom, né? Ela rodou bem, cara. Você sentiu segurança, deu para você fazer a moto bacaninha. Apesar que aquele vídeo que a gente mostrou ali, cara, é perigoso para esse tipo de pneu, né? Não, se eu fosse hoje, em 2023, e tivesse a opção de eu alugar uma moto como a Himalaia, eu alugaria uma Himalaia, entendeu? Mas na época que a gente foi, só tinha realmente esse tipo de moto, ou
moto street mais parecida com a CG, então a gente foi de boa com essa moto aí. Ela é mais pesada do que uma moto street de 150, 200 cilindradas, né? Mas é uma moto baixa, então a gente alcança bem o pé no chão, baixa que eu digo do assento, né? E por outro lado, ela tem uma boa altura do solo, ela não pegava com tanta frequência assim, não. Só nos trechos realmente mais pedregosos mesmo, que a gente raspava a moto no solo, sabe? Então fomos de boa, muito devagar, sabe, Nando? Não dava para imprimir velocidade, não. E isso que fez a gente atrasar o roteiro mesmo. Teve dia que a gente rodava... o dia que a gente rodou menos, porque a gente... Não porque a gente quis, a gente queria rodar mais, mas não conseguiu. A gente rodou 60 quilômetros, 65 quilômetros, quando o programado era rodar 200. Que foi o dia dessa estrada do vídeo. Foi esse dia. Caramba, e eu imagino, né? Porque você passa num visual desse, num país incrível como é a Índia. Cara, além da condição da estrada, também você quer parar, você quer tirar foto, você quer registrar aquilo ali. Assim, toma tempo, né? Com certeza, com certeza. E a gente, até nisso a gente se programava mais ou menos, o Rômulo e eu, a gente se controlava. Não, Rômulo, a gente já ficou muito tempo aqui, vamos seguir, porque vai ter outros pontos, com certeza vão ter outros pontos tão fantásticos quanto. Então, se a gente perde muito tempo em um, a gente não pode aproveitar o outro. Então, a gente meio que, nada assim muito formal, de cronometrar nem nada não, mas a gente se policiava, para não ficar ali muito tempo ali, só deslumbrando a paisagem e tudo. Vamos seguir, porque vai ter outro trecho mais bacana. Muita coisa para ver. Essa parada ali nesse vale foi legal porque foi para alimentação. A gente estava com muita fome, sede, e há muito tempo sem achar nada para comer, e nenhum vilarejo, nem nada. Aí no topo da montanha, antes de descer para esse vale, a gente achou um vilarejo assim, muito, muito simples, muito rudimentar, e a gente achou uns pães lá. Aí a gente comprou uns pães e fomos descendo para o vale para chegar lá embaixo, a gente parar para lanchar e comer. Porque lá em cima não dava para a gente lanchar. A população fica tão curiosa com a gente que não tinha como a gente lanchar. Eles ficavam nos cercando, assim, rodeando a gente. E era muito legal também, porque o povo muito, muito amistoso, povo muito hospitaleiro. Só que a gente queria um pouco de sossego para comer, né? Então vamos descer o vale, lá embaixo a gente come. Eu tenho, né, esses dois amigos, cara, eles são gente boa demais, saca? Super amigável, e pergunta as coisas sobre o Brasil, e me perguntava muito também. É muito legal, assim, quando eu trabalhei com os dois indianos lá. Uhum. É muito legal isso da viagem de moto, é conhecer pessoas. Eu gosto demais eu acho que é um dos encantos da vida é a gente fazer amizade. Então, a gente conhecendo as pessoas, se eu puder trazer amigos dessas viagens, para mim é o melhor, né? Além das resenhas dos amigos que estão comigo, né? Então, muito bacana. Isso. O motociclismo, ele tem esse poder, né, cara? Ele quebra todas as barreiras, e aí gente de qualquer lugar vê um cara viajando de moto, quer vir conversar, quer trocar uma ideia. Eu por exemplo, eu saí nessa minha viagem, né? Depois que eu saí do México, muito encantado com o México, com as pessoas, eu achei que nos Estados Unidos os caras não iam dar muita moral. Tipo, eu achei assim, não que ia tratar mal, sim, mas eu achei mas não ia interessar, menos pessoas vão vir, vão conversar, vão trocar ideia. Mas não, parava nos Estados Unidos em posto de gasolina, um monte de gente, um monte de americano. Você vê que essa moto do Brasil, e aí começava e tal, e tirava foto. Então, assim, o motociclismo, ele quebra barreiras, ele, sabe, você faz amigos onde você vai por causa da tal da moto, e isso que me encanta muito. É o tal da historinha, né, do menino andando de carro com o pai, e ele vê o cara na moto, sorriso no rosto do cara, e tem uma piada até, né, que fala, e realmente é verdade, quer dizer, o menino tá dentro daquela caixa fechada ali de vidro, e o motociclista ali com vento no rosto, é muito legal. E o indiano tem muito indiano motociclista. Esse trecho que a gente estava fazendo, para nós foi super novidade, pouca gente que eu saiba vai nessa estrada brasileiro ou estrangeiro, mas o indiano faz muito esses trechos que a gente estava fazendo. Especificamente nesse trecho do vídeo que a gente fez essa estrada, não, a gente quase não cruzou com gente de moto e nem com
mais com gente local, com pessoas locais, lá a gente cruzou. Mas nos outros trechos, tem muito indiano fazendo. Essa estrada mais alta do mundo, Cardrung lá, é meio que peregrinação para os indianos, como é para a gente o Atacama aqui no Chile. Então, tem muito indiano fazendo esse trecho lá. E o legal é que eles sempre vão de dois, sempre um na garupa do outro. É sempre 2 indianos, um na garupa do outro. Muito legal. Bacana. Ô, Barata, e você comentou que o Rômulo depois, né, voltou lá para poder, né, continuar e tal e tudo mais. Você tem vontade, cara? Você pensa algum dia talvez voltar lá para chegar nessa estrada que é mais alta, né? Sei lá, terminar o roteiro, fazer alguns roteiros alternativos lá? Ou você já está ok, já matou sua vontade, a partir de agora, novos destinos, novos lugares? É mais ou menos isso aí. Eu não fiquei frustrado por não ter ido no Cardrung lá, não, sabe? Quando eu vi os vídeos do Rômulo e as fotos da viagem que ele fez depois, claro que me bateu vontade de estar lá com ele, né? Eu tive vontade. E assim, se eu posso falar em arrependimento, eu falei assim, realmente eu podia ter adiado a minha volta em 2015 por uns 4 dias aí e ter feito com ele. Mas não me dá arrependimento mesmo, frustração não, sabe? Eu gostei de ver o Rômulo lá depois fazendo isso, achei muito bacana. E o pedaço punk que ele foi depois também sozinho, viu? Vou deixar para ele contar, né? Porque vai falar muito melhor do que eu. Vamos trazer o Rômulo aqui, Marconi. Trazer o Rômulo muito punk o trecho que ele foi depois também. Só respondendo você, Nando, minha ideia é voltar mais para outros destinos. Eu tenho até vontade de voltar na Índia para rever o Angkor, para rever mais 2 amigos motociclistas que eu fiz lá, que foi o Rohit Lamba e o Kuldep, que são 2 que estavam de moto nesse trecho rumo a Cardrung lá, que é a estrada mais alta do mundo, e eu fiz amizade com eles lá foi numa cidade no início dos Himalaias. A gente passou por vários estados lá, né? A gente saiu do Distrito Federal, que é Delhi, e fomos para Punjab. Depois de Punjab, nós fomos para... Esse aí é um penhasco na Caxemira também. Aqui é o Vale do Rio Chenab, embaixo do Rio Chenab. Então, nós fomos para Punjab, depois de Punjab, para o estado que chama Himachal Pradesh. Esse Himachal, eu acho que já quer dizer Himalaia, que a grafia é muito parecida. Himachal Pradesh. E Pradesh, eu acho que quer dizer encostas, quer dizer, acho que é encostas do Himalaia, encostas do... Acho que é paredões do Himalaia, alguma coisa assim. E esse estado é lindo, esse estado do Himachal Pradesh é muito lindo. Depois deles, a gente entrou na Caxemira, e depois acho que a gente passou por um outro estado que eu não estou me recordando o nome aqui também. Acho que foram 5 estados. Bacana demais, cara. E é legal que, assim, é difícil encontrar pessoas que fizeram essa viagem, cara. Ir para a Índia e tal, alugar as motos, né? Procurar por essas estradas, especificamente, eu quero passar nessa estrada porque alguma coisa que eu vi na internet, Discovery, enfim. O que assusta muito é o que o Nando mesmo comentou, né? Essa questão aí de falta de asseio, né? Eu também comentei. Falta de asseio, às vezes, nas paradas, falta de uma hospedagem, vamos dizer assim, decente que a gente está acostumado. Mas a gente se vira, né? Quem está acostumado a viajar também, e o mais legal da viagem é isso, é a surpresa também. Hoje eu não vou tomar banho nem dormir. Eu vou dormir de capacete. Então vamos embora dormir de capacete. Nada. Isso acontece. Marconi ficou 2 semanas sem tomar banho. Marconi foi o quê? 2 semanas, Marconi, lá no Amazonas sem tomar banho? Não, que isso, rapaz? Lá o que mais tem é corre. Foi isso, não? Toma banho de rio, né? No de Rio, eu não tomei banho na Amazônia, não. Cheio de jacaré, tá doido? Cheio de piranha, jacaré, sucuri. Piranha, jacaré, eu tô fora, rapaz. Lá na Amazônia tem, meu amigo, banheirinho, tudo. Verdade. Nossa senhora, eu dormiria ali de balaclava, de roupa ali, de equipamento sossegado, tranquilo, uma semana. Na Bolívia isso já aconteceu comigo. Foi o pior hotel que eu já peguei, sim, lá em Oruro. E eu tava caindo um chuvão, cara. Aí eu vi a placa alojamento, entrei. Cara, eu entrei. Aí eu não queria sair mais, porque, aquele chuvaço. Aí eu, vou ficar aqui mesmo, baratinho. Na hora que o cara me mostrou o quarto, bicho, a cama, o lençol, eu falei, putz. Cara, eu peguei uma camisa, vesti no travesseiro e dormi de jaqueta, calça, meia. Só tirei a bota e o capacete. Pronto. E a luva. Exatamente. E dormia ali numa posição só, porque era aquelas camas de mola, sabe? Você virava, você mexia, fazia aquele barulhão. Afundava, né? Afundava. Aí eu fui tomar banho,
não tinha nem um frio, cara, do caramba da altitude, não tinha o chuveiro, era só o cano finalizando a parede. Tipo, água gelada, cara. Eu falei, não, cara, vou tomar banho também não, dá nada. Conheço isso, muito parecido. Em Oruro também. A gente saiu de La Paz em direção a Oruro, em 2013. E aí o que acontece? Estava reformando a estrada, então nós pegamos quase que o trecho todo de estrada de terra. Um poeirão, aquelas toadas de poeira de toda altura. E a gente não andava, né? E o mais engraçado é que não tinha. A gente estava andando em linha reta, passava veículo, ônibus, principalmente de viagem, em todas as direções, inclusive diagonais. Então a gente não sabia para que lado que tinha que ir, não, porque um ia na diagonal, outro ia na outra, outro ia no sentido inverso. A gente ia seguindo o fluxo também, e não tinha fluxo, quer dizer, a gente ia seguindo o que estava na telha. Enfim, nós conseguimos chegar em Oruro. Só que antes de chegar em Oruro, nós tivemos que dormir, já estava à noite, muito frio, e aí a gente chegou num povoadozinho lá, que a gente achou um frango para comer, e fomos comer. O frango não tinha talher, era com a tesoura que tinha que cortar o frango. E fomos dormir numa hospedaria, que era uma espécie de forno de carvão, eram uns igluzinhos de tijolos, sem janela, só a porta para fechar e lacrar, porque era muito frio. E o chuveiro, da mesma forma que você falou, só o cano lá de fora. Dormimos de roupa de moto, sem tomar banho, sem nada. No outro dia, estamos novos e vamos embora daqui. E aí chegamos em Oruro, não dá nada. Chegamos em Oruro, e foi uma coisa que eu achei coincidente com a Índia, que a alimentação, por exemplo, muito falta de higiene no manuseio dos alimentos. A gente foi comer um sanduíche de linguiça lá na praça, lá em Oruro, próximo da rodoviária, e a mulher deixou a moeda que eu paguei para ela cair dentro do negócio de fritar a linguiça. Mas aí ela enfiou a colher lá de pegar a linguiça, pegou a colher, pegou a moeda, guardou e fez o meu pão com linguiça e me entregou assim mesmo. Tá nada. Tipo assim, já que é a sua moeda que caiu aqui, não tem problema, né? Fez a mesma moeda de outra pessoa. Se fosse de outra pessoa, beleza. Mas se essa moeda tá suja, a responsabilidade era sua mesmo. Era minha. Exatamente. Ainda bem que ela não pôs a moeda no pão, né? Né? Já é alguma coisa. Rafael, outra coisa aqui, cara. Em 2015. A Bolívia, quando eu estava na Bolívia pela primeira vez, aí eu encontrei um brasileiro que foi estudar inglês na Índia. E ele me falou, cara, vou te falar, a Índia é como se fosse uma Bolívia maior. É uma Bolívia, tipo assim, com tudo potencializado. Tudo que você vê aqui na Bolívia, você vai ver lá, potencializado. Sim, é verdade, tem muita semelhança. Por isso que eu falei da Bolívia, que lembra a Índia também, entendeu? Assim, a cultura é totalmente diferente, né? Ocidental da oriental indiana. Mas a questão dos hábitos de higiene, a Bolívia é um país de altitude, né? A região que a gente andou na Índia, Himachal Pradesh, também é uma região de altitude. E aí a gente nota que nessas regiões de maior altitude, as pessoas têm menos cuidado ainda com asseio. Ou, vamos dizer assim, uma cultura de asseio diferente da nossa, entendeu? Essa foto aí, você vê as vacas subindo o despenhadeiro, né? E aqui em cima, no topo da foto, tem uma máquina, um trator que está desobstruindo a estrada em outro desabamento também. Isso aí é outro trecho de desabamento. E a gente lá embaixo parado, esperando desobstruir para a gente seguir viagem. Legal, cara. Tem que esperar desobstruir a estrada, tem que esperar a vaca passar. Aí realmente Exato. E dessa foto dá para ver mais ou menos o que aconteceu comigo da vaca caindo. Acredito que foi num trecho parecido com esse. A vaca devia estar subindo, caiu, e eu estava no ponto de baixo aqui. Aí a vaca caiu na minha frente e ainda caiu para mais embaixo ainda. E não rolou aquela dúvida, não? Tipo assim, qual que é o meu dever? Ajudar a vaca que se acidentou, ou eu fujo para ninguém pensar que fui eu que empurrei a vaca, que assustei a vaca? Não, primeiro que o único jeito de eu ajudar era pulando o despenhadeiro abaixo, porque ela já tinha rolado para baixo. Eu já estava branco, que eu não tinha muita reação, não. Eu tive que buzinar para o Romulo voltar e me socorrer. Sem me socorrer, que eu digo emocional, porque eu não tive nada, né? Foi só o susto mesmo. E aí segui a viagem. Estava tão tarde da noite e escuro que ninguém viu nada. Pô, top. E aqui é o trecho. Aqui é o Vale do Rio. Eu não sei se é o vale é um dos vales lá. Não sei se é do Rio Pang ou se é do Chenab.
e também é um dos vales que a gente passou, se não me engano, próximo a... depois de Keylong, eu sei que é depois de Keylong, mas eu não sei exatamente qual local que é, não. Pô, top. Ô, Rafael, outra coisa aqui também, cara, em 2015, estou tentando lembrar aqui como é que era a questão de cobertura de internet 3G aqui no Brasil em 2015. Como é que vocês andavam lá? Tudo era um GPS de aparelho mesmo ou vocês conseguiam se movimentar lá com internet de celular? Tinha uma cobertura legal lá? Não. A gente não tinha nem celular com acesso à internet, nem GPS. O Rômulo conseguiu aquele GPS spot, né, para avisar os familiares aqui se a gente se perdesse. Mas a gente não conseguiu mapear nenhum GPS para ir. Essas estradas, eu não tenho certeza, mas eu acredito que em 2015 elas não eram mapeadas em GPS ainda não. Não sei. Porque o Google tem tudo, né, também. Google a gente acha de tudo, mas eu não sei, a gente não achou. A gente não conseguiu tecnologia para mapear, para preparar os mapas para a gente seguir a viagem, não. Então a gente foi muito na pergunta mesmo, perguntava cada dia. O Ankur nos ajudou muito, porque primeiro que ele saiu conosco de Nova Delhi, então ele nos tirou de Nova Delhi, que é o trânsito caótico, a gente não conseguiria sair fácil sem ele, então ele nos tirou de Nova Delhi, e aí pelas estradas, pelas rodovias, era mais fácil a gente deslocar, porque a gente tinha cidades de parada, né? E o Ankur também nos cedeu um celular comum, desses comuns, que não era smartphone. Em caso de emergência, a gente ligava para ele para se orientar com ele. Então, a gente conseguia falar com ele por telefone. Um celular de cartão, ele já habilitou para a gente com o cartão, com tudo, e a gente tinha ele como ponto de apoio. Mas não foi... eu lembro que a gente fez pouquíssimos contatos com ele, mas só para dar notícia mesmo. Ó, tá tudo bem, nós estamos em tal lugar... Porque foi legal a gente ir descobrindo cada ponto da viagem, sabe? E o próprio Ankur não conhecia o trecho que a gente foi, não. Ele ficou admirado depois de ver a gente passando por essas estradas, falou, inclusive, que pretendia depois percorrer. Pô, legal, cara. Eu fico olhando aí essa galera assim, né? Né? Que qualquer lugar que eu vou, jogo lá no celular, GPS e tudo mais. E assim, a gente acaba acomodado, né? A gente perde um pouco daquele senso de descobrir, de se orientar, né? Você acaba ficando preguiçoso, né? De onde que eu vim, para onde que... Não, tá no celular, você segue ali. E é legal essa parte, o modelo antigo, né? Antigamente não tinha esse negócio de celular. Era um mapinha ali de boca e perguntando, né? E aí, vai perguntando. E o Romulo é muito bom de orientação e eu já sou péssimo. Então, se dependesse de mim, tava rodando lá até agora, sabe? Eu não sabia se a gente... Dentro de Nova Delhi, exatamente. Tava lá no trânsito procurando o Rômulo lá naquela hora que e aí o Marconi já entregou que não foi o Rômulo que se perdeu de mim, fui eu que me perdi do Rômulo, né? Em Jammu. E eu tinha me perdido já no dia de buscar as motos, no primeiro dia eu já me perdi também em Nova Delhi. Só que aí eu fiquei parado próximo a um hospital e o Ankur me achou depois de alguns 20 minutos, 30 minutos, o Ankur me achou. Caraca, bicho. Cara, eu perdi desde o primeiro dia. Eu sou perdidão também. Todo lugar que eu vou, eu me perco. Eu olho para tudo quanto é lado, fico olhando as placas, olhando as coisas. Toda hora que eu vi, já foi embora o trânsito. Pô, top, cara, legal. E depois, no ano seguinte, né, depois que você voltou da Índia, você fez essa viagem com a sua filha, que eu acredito que é algo também muito especial, né? Sim, foi em 2016, né? A gente fez em 2015, em outubro. Em janeiro de 2016, a gente já fez essa, eu e minha filha. A de 2015, minha filhinha mais nova estava com poucos meses e foi aquele momento de emoção lá no Rohtang Pass. E a de 2016, a minha esposa me ligou falando que ela tinha começado a andar. Minha filha começou a andar quando eu estava na viagem de moto com a minha outra filha mais velha. E foi muito legal a viagem de 2016 também com a minha filha. Nós fomos por Passo Rama e voltamos por Passo Libertadores, né? Cristo Redentor ali, mais ao sul do Chile. E fomos eu e minha filha na garupa e mais 2 amigos de Belo Horizonte, cada um na sua moto também. Sempre em turma, que as minhas viagens foram todas sempre em turma. Muito, por que, muito cara? Você gosta de viajar de turma? Você se sente um pouco mais seguro e tal? Com certeza. Eu acho que eu nunca tive a oportunidade de viajar sozinho, porque todas que eu planejei viajar, sempre tive a companhia de amigos se dispondo a ir comigo. E aí, claro que eu não ia desfazer do amigo, falar, não, eu quero ir sozinho, né? E fomos juntos. E algumas não foi nem eu que planejei, foi outros que planejaram, me chamaram e eu fui junto.
entendeu? E eu sou meio medroso. Eu acho que sozinho eu não sei se eu teria coragem de ir a viagem toda, não. Eu tenho um pouco de medo. Quando eu fico pensando também, cara, que um dia até eu animar a viajar já, eu tô com uma filha pequena, agora vai demorar um pouquinho, mas quando eu voltar, eu vou até animar com o Marconi, que é um cara que planeja, que se orienta e tudo mais, porque eu mesmo sozinho vou ficar perdidão também, vou ficar meio solto. Vamos embora, né? Vamos programar uma nós três e chamar o Rômulo. Porra, top, vamos chamar o Rômulo aí, cara. Vamos ter que estar junto aí para fazer o planejamento aí junto com a gente. Ainda bem que é um cara raiz, né, velho? De orientação de mapa, pô. Já que você tocou no assunto, a primeira que eu fiz em 2012, eu chamei um amigo, grande amigo, que já era meu amigo, mas ficou ainda mais, que é o Marcinho, que ele é mecânico de moto, né? Eu falei assim, eu não chamo... Eu falei, Marcinho, vamos embora pra essa. Cara. Só tiro certo. Então vai ser nós três, mais o Marcinho e o Rômulo. Nós 5, viu? Acabou, tá certo. É isso aí, cara. Show de bola, cara. Que bom bater esse papo com você aí, Rafael, que eu sigo pelas redes sociais há muito tempo. Ainda não tivemos oportunidade de nos conhecer pessoalmente, mas espero que a gente se encontre em breve, cara. Se Deus quiser, com certeza nós vamos topar aí qualquer hora. Isso aí. Top, cara. Rafael, cara, te agradecer muito aí pelo bate-papo. A gente já tá ansioso aí para os próximos programas, a gente te convidar de novo aí, com certeza já vai ter aí novos desafios, novas aventuras. Agora vai ter que levar também a filha mais nova também no passeio de moto também, daqui a pouco ela vai crescer, vai ver que o podcast, pô, também quero e tudo mais. Cara, muito obrigado mesmo, tá? Foi muito legal, foi incrível aqui você compartilhar com a gente a sua viagem, as histórias, as fotos. E, cara, obrigado mesmo. E, galera, todo mundo que está aqui assistindo, não se esqueçam de curtir o vídeo, seguir o canal, tá? Compartilhar com a galera, vocês ajudam a gente a crescer. Fala aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês curtiram, sugestões, críticas. Sigam também lá o canal do Rafael também, que tem muito vídeo legal, muita aventura legal, para vocês ficarem por dentro aí de vários passeios, várias viagens que ele já fez. Eu que agradeço vocês o convite, viu? Obrigado demais. Eu gostei demais do formato do programa, tanto de participar quanto de assistir os programas anteriores. E uma coisa que eu não falei, que é muito legal, essa viagem de 2015 do Himalaia, quem me apoiou muito também foi o Edgar, o Edgar Cotade, sabe? Ele me deu uma força muito grande, me incentivou a ir à viagem, me ajudou a conseguir contato com as revistas, porque é legal a gente, depois que faz a viagem, né? Conseguir que saia alguma coisa nas revistas e tudo, então legal. O Ed deu uma força. Então, e ele me ajudou, eu lembro que na época ele me ajudou, inclusive, a definir os locais de interesse lá na Índia, sabe? Eu mostrava para ele, mandava para ele não sei se era por WhatsApp ou por Facebook, e ele comentava e tudo, então foi um cara que também me deu muita força nessa viagem de 2015. Ele, o Rômulo, e uma galera grande aí, o VMAS, né? Eu me informava muita coisa no VMAS, mesmo não tendo tanta informação sobre a Índia, mas sobre viagens em geral, né? Então, agradecer a vocês todos, obrigado demais pela oportunidade de estar aqui, foi muito legal e espero voltar mais vezes para mais bate-papos. Bacana demais, Rafael. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Prazerão falar com você. E é isso aí, cara. A gente se vê na próxima. Com certeza. Tamo junto. Valeu. Obrigado a todo mundo. Um abração, Nando. Prazer, Marconi. Fique com Deus. Gente. Valeu. Um abraço. Um abraço.